Boa apresentação. Primeiramente, gostaria de agradecer a Rita, o Fernando, justamente pela oportunidade de apresentar o produto que nós estamos lançando, né? Esse produto vem de encontro ao que o Denis acabou de mostrar, é a perda, é o controle da perda em cima do controle da pressão, né? E, bem, eu vou fazer uma explanação rapidamente do que é a Beta, né? O que a Beta, ela é nova, vamos dizer assim, nesse setor de saneamento. A gente já flertou com o setor de saneamento há alguns anos atrás, mas agora a gente está entrando realmente de cabeça. A Beta tem 36 anos, ela iniciou uma empresa familiar, ela iniciou a atividade dela em 1984 e sempre, a Beta, desde a sua formação, ela tem como sustentabilidade em seus produtos. Posso dizer que não foi propriamente dito a missão inicial da empresa. A empresa ela iniciou fabricando turbinas para uso isolado, então a conta que se fazia na época, turbinas hidráulicas para geração de energia, né, para uso isolado, mas a conta que se fazia na época era quanto custava o quilômetro de rede e quanto custava colocar uma turbina. E aí o que ficava mais barato, o cliente optava. Então era muito para meio rural, fazenda, pequenas comunidades, né? E ela veio galgando ao longo desses anos com esse produto e por volta do final de 98, das décadas de 90, início da década de 2000, né, a Beta já lançou um outro produto, que são turbinas também, só que acoplada com turbinas, com bombas, né, onde nós fazemos o bombeamento sem o uso de energia elétrica. Então, coincidentemente, os próprios produtos da Beta foram levando sempre a produtos que utilizam energia renovável ou sustentabilidade como parâmetros para lançamento de seus produtos. Inicialmente não foi pensado nisso e depois acabou sendo um viés da empresa e a gente, lógico, pelo momento também, né? E então vai estar trabalhando nesse sentido com produtos sempre sustentáveis. Tá? A empresa é 100% brasileira. Apesar dela estar focada no Brasil, nós já temos aí produtos instalados em vários países, né? Hoje, por exemplo, a Beta fornece mais produtos, turbinas de energia elétrica para o Chile do que para o próprio Brasil. Isso devido a uma série de burocracias dos nossos sistemas, enfim. É mais fácil hoje se instalar uma turbina, uma microcentral, uma CGH no Chile do que no Brasil. E outros países como Angola, América Central. América Central a gente trabalha bastante com aquelas turbinas que são acopladas com bomba, né? E assim a gente vai galgando para o mundo nossos produtos, tá? Bem, essa é a linha de produtos que a Beta trabalha, então ela iniciou com as microcentrais hidrelétricas. Hoje a gente tem uma capacidade de produção de até 500 kW, então nós começamos com 1 kW até 500. A TRP, que é a turbina redutora de pressão, que nós estamos lançando, que nós vamos conversar um pouco mais para frente. As turbobombas e turborodas são as turbinas acopladas a bombeamento para fazer o bombeio sem uso de energia, né? Aí nós temos tudo que envolve a fabricação e a construção de uma microcentral hidrelétrica, uma CGH, grades, comportas, stop-logs, enfim. Motobomba, nós fabricamos uma motobomba, mas a nossa motobomba, nós fabricamos uma motobomba de deslocamento, uma bomba de deslocamento positivo, e ela é muito interessante, esse equipamento, porque ele consome metade do que uma bomba convencional, tá? Então, voltamos até um produto nosso elétrico, ele caminhou para ser um produto com um bom benefício energético, tá? Temos a nossa linha de fundição, que funde para Beta, para o mercado automotivo e a parte também de supervisão de obras, tá? E projetos hidráulicos. Bem, puxando o gancho do Denis, problema de perdas, né? Então, nós temos aqui rapidamente as perdas hoje, que é uma coisa que tem que ser trabalhada em cima, e o Denis colocou muito bem, que mostrou muito bem que quando você começa a dominar a pressão, né, você consegue melhorar significativamente as perdas e também de uma forma, diminuir os custos de uma forma macro. Se você começar a colocar no papel visita campo,
deslocamento de equipe remota. Então, isso daí tem que ser levado em consideração quando começa a trabalhar com o controle de perdas. Não é só o vazamento mesmo, tem que ser abordado de uma forma macro. Então, com isso tudo, o que a Beta colocou? A Beta começou a pensar em uma turbina que trabalhe para fazer uma redução de pressão e que essa redução de pressão gere energia, tá? Então, com isso, nós lançamos a TRP. A TRP é uma turbina hidráulica, tá? Na sua concepção, ela é uma turbina hidráulica, ela não é um equipamento adaptado, não é uma bomba trabalhando como turbina. Ela é uma turbina hidráulica, ela trabalha com pressão positiva tanto na entrada quanto na saída, e isso permite que ela seja colocada, instalada em redes para fazer justamente o controle de pressão. Então, você tem praticamente a pressão a montante, ela entra, movimenta o rotor da turbina, esse rotor da turbina gera energia elétrica através de um tipo de gerador a ser escolhido, e após a jusante do rotor, nós temos um perfil hidráulico, e esse perfil hidráulico faz o controle da vazão. Ele é acionado por um atuador elétrico, e conforme a transmissão, o que o transdutor de pressão informa, ele faz todo esse controle de vazão, por consequência, ele controla a pressão. Tá? A característica do produto é um produto diretamente voltado para a redução de pressão no sistema, ele é totalmente autônomo. Nós iniciamos aqui, atualmente nós estamos trabalhando a partir de tubulações de 75 milímetros, é melhor colocar aqui a partir de vazões de 2,5 litros por segundo, tá? Nós trabalhamos aqui com pressão, iniciando com 2,5 litros por segundo. Isso não quer dizer que um equipamento que começa com 2,5 litros por segundo não possa trabalhar com 1 litro por segundo. Ele pode. Na verdade, ele vai começar a gerar energia com 2,5 litros por segundo. Então, se tem alguma situação que nós temos um range de trabalho de 4 litros por segundo a meio litro por segundo, ok, esse equipamento vai trabalhar e vai conseguir ser autônomo, tá? Bem, é um equipamento isento de cavitação, porque ele trabalha em toda a sua região, dentro do equipamento, dentro da turbina, ela trabalha com pressão acima da atmosférica, com pressão positiva, então nós temos um equipamento isento de cavitação, e com isso nós temos um baixo custo de manutenção. A manutenção desse equipamento se resume a engraxar rolamento a cada 6 meses. Tá? Então, esse baixo custo leva também a uma baixa incidência de deslocamento de equipe até o local. Okay? Os objetivos dela: controlar e manter a pressão jusante do circuito. Ela faz isso com uma qualidade muito boa, tá? Por consequência, minimizar as perdas. Uma outra coisa interessante desse equipamento é que você consegue fazer o controle e o monitoramento da pressão remotamente. Você pode ter isso atrelado, o software dela atrelado ao software da companhia, da empresa de saneamento, ou através de qualquer tela de internet, ou mesmo um smartphone, você consegue fazer esse controle e a monitoração da pressão, né? E ela gera energia para ela, então ela é autossuficiente, e o resultado o excedente dessa energia pode ser exportado para a companhia elétrica, tá? Então você pode fazer uma geração distribuída em cima desse excedente de energia. Inicialmente ela vai pegar energia para ela, mas para vocês terem uma ideia, esse equipamento com o máximo de potência, quer dizer, o atuador elétrico funcionando, que é onde vai puxar o máximo, nós vamos ter uma corrente aproximadamente de 1,3 amperes. Então, é muito pouco a energia que ela precisa para sobreviver, tá? Para ser autônoma. Esse é um piloto que está implantado na Sabesp há mais de um ano, tá? Ele está dentro de um PV, no meio de uma avenida. Ele substituiu uma válvula redutora de pressão de 100 milímetros aqui. Era de 100 milímetros, tinha uma pequena redução nessa válvula. E esse equipamento, ele não está exportando energia, porque ele está realmente no meio de uma avenida, ele está fazendo apenas o controle e o monitoramento dos dados à distância, tá? Então, da pressão à distância. Então, ele está segurando aí, é um range de trabalho, essa máquina tem um range de 5 a 14 litros por segundo, tá? O princípio de funcionamento é simples, ele usa a diferença de pressão como força motriz para gerar energia elétrica, com isso ele consegue ser autossuficiente e, por consequência, também exportar energia para a rede.
Parte de cavitação nós já conversamos. Aqui nós temos 2 transdutores de pressão, uma montante e uma jusante. Ele informa isso a um CLP, né? E esse CLP tem um algoritmo interno que faz o comando desse equipamento, mandando abrir ou fechar a água. Pode-se escolher alguns tipos. Uma coisa interessante desse equipamento é que o gerador não é encapsulado, tá? É um gerador que ele fica externo à máquina, facilita a manutenção, você tem a oportunidade de trabalhar com outros tipos de geradores, né? Pode-se trabalhar aqui, dependendo da potência, mais ou menos abaixo de 10 kW, o gerador de imã permanente, é um gerador que se atua muito bem. Para máquinas onde, naquele caso da Sabesp, onde nós vamos ter praticamente o monitoramento e só o controle, não vai ser exportada energia, nós vamos trabalhar com geradores automotivos, que é facilmente encontrado no mercado, e manutenção, e acima de 10 kW a gente já começa a pensar em geradores síncronos, que já são equipamentos que visam realmente a exportação de energia para a rede, tá? Como eu já disse no slide anterior, transdutor de pressão, informa o CLP com o algoritmo dele manda fechar, abrir água, e com isso a gente consegue controlar a pressão. Aqui é o movimento aqui é o atuador, um detalhe do atuador, o perfil fica jusante. Existe uma coisa muito interessante aqui a ser falado, que a geração é totalmente a parte do controle de pressão. Então, você não fica dependente da geração, nem da rotação do rotor, para que você possa fazer esse controle de pressão. Junto a isso, existe uma redundância. Nós colocamos um pequeno banco de bateria estacionária, onde dá uma redundância para o sistema, dá uma segurança de 3 a 4 dias, mesmo sem geração de energia. Vamos dizer que ocorreu algum problema na parte de geração, um problema no gerador, nós temos aqui a parte de controle de pressão, que é o que interessa inicialmente, totalmente protegido com 4 dias. A partir do momento que você tem qualquer problema nesse sentido, o próprio CLP já envia um e-mail, um sinal de alarme para onde está sendo monitorado, e esse sinal de alarme já é interpretado como falta de energia, problema de bateria, enfim, para que ter tempo de uma equipe chegue ao local e verifique o que está acontecendo. Tá? Aqui é um comparativo por hora. Então, esse é em azul, vazão, em vermelho, uma pressão a montante, em verde, pressão a jusante, tá? O equipamento ele não vai com controle, com um medidor de vazão, mas aquele CLP tem 16 portas e nós usamos apenas 4. Então, por exemplo, no caso aqui da Sabesp, eles colocaram um medidor de vazão e atrelado diretamente no CLP. E é possível, você tem 12 portas para fazer isso. Então, eles estão informando, junto com o controle, junto com o monitoramento da pressão, eles estão fazendo a vazão também. Se você olha, esse gráfico parece ser, na ponta de jusante, bem serrilhado, mas se a gente consegue dar um zoom nisso, você percebe que é um gráfico com uma qualidade de controle de pressão muito interessante. Essas ondas se dão em momentos longos, tá? Então, a gente tem golpes praticamente inexistentes na rede, e esses golpes, principalmente no período noturno, quando o equipamento tende a fechar, e você tem alguns problemas, no caso com VRP de mola, né, com que ela fique dando pequenos pulsos, nesse equipamento você não tem. Como você tem uma haste rígida, fechando praticamente o perfil hidráulico, sem possibilidades de mola, não tem nada disso envolvido, você consegue ter uma pressão bem estável na saída do equipamento, mesmo em períodos noturnos, praticamente com ela fechada. Termos de estanqueidade, esse equipamento consegue, como é metal ele não tem uma estanqueidade plena, mas nós conseguimos uma estanqueidade de em torno de 400 ml por segundo, tá? E aí vai até um outro alarme interessante. Existe a possibilidade, e você pode colocar o monitoramento em relação à pressão ajusante. Se essa pressão cai a 0 ou cai a 1 MCA, ao tanto que você parametrizar, o alarme já aciona ela já fecha, ela já interpreta que houve um rompimento dessa adutora jusante e ela já fecha o equipamento. Isso pensando no período noturno de madrugada, por exemplo, você não tem um vazamento grande no ajusante desse equipamento, tá? Comando remoto é feito através de chip de celular, então nós temos um modem e uma antena de celular atrelada ao CLP,
e ele faz toda essa transmissão. Não existe cobrança de dados nesse equipamento. O único custo vai ser realmente o custo do pacote de dados da operadora de celular que vai estar colocado dentro do PV, tá? Instalação desse equipamento é visando realmente a substituição de válvula redutora de pressão. Você tem ele apoiado flange-flange e ele é autoportante, então não precisa de nenhuma base de apoio, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia do dimensionamento, isso aqui é para substituição de uma VRP de 150 milímetros, 80 centímetros o comprimento ponta a ponta, 60 de largura, um peso de aproximadamente de 50 quilos. Então, você nota que esse equipamento cabe dentro de um PV, né? O Denis colocou 1,20 m de diâmetro, então ele cabe dentro de um PV, justamente para fazer a substituição de uma VRP no caso. Aqui são os pontos onde existe a possibilidade de instalação. Aqui o ponto de maior potencial hidrelétrico, entrada de ETAs, né? Então nós temos aqui onde pode-se conseguir as melhores potenciais de geração de energia. Depois, ao longo de toda a rede de distribuição, nós temos aqui a possibilidade de colocar uma série de TRPs em substituições de VRPs, ou então em locais onde não existe mesmo o controle de pressão, e é interessante, pode ser colocado esse equipamento, são equipamentos menores. Na saída das ETs, tá? Também é interessante, você tem também um outro potencial hidroenergético muito bacana para ser utilizado aqui, tá? Então, existem esses pontos onde pode ser colocado praticamente na rede inteira, desde a captação até no deságio do efluente. Então, existe a possibilidade de colocação desse equipamento. Aqui é um caso real, são 3 dias de trabalho. Esse caso dessa máquina instalada, ela gera inclusive em períodos noturnos. Ela não tem, mesmo com baixa vazão, você consegue ter. E aí, quando você vai analisar esse caso aqui, se tem que se pensar da seguinte forma: tem que se ter um histograma de vazão e um histograma de pressão. Por quê? Para você analisar o retorno do investimento em termos de geração de energia por um período, e não só por uma potência pico. Então, quando você passa para esse tipo de gráfico, vale a pena analisar que você consiga gerar ao maior tempo possível. E, com isso, você não ter gerações, por exemplo, só num pico de 1.300 watts, aqui num pequeno espaço de tempo. Nós temos a geração ao longo do período inteiro. E, com isso, às vezes você não atinge um pico muito interessante, um valor muito alto de potência pico, mas se você consegue, ao longo de um período, você consegue uma geração acumulada muito maior do que, às vezes, você tem um equipamento que atinge só uma potência pico muito boa, tá? Aqui nós temos os outros dias da semana, tá voltando? Aí, nós temos aqui outros dias da semana, você percebe que isso varia muito conforme a vazão, tá? Bem, aqui são os locais onde a Beta está presente. A Beta está presente, isso aqui não é uma TRP, é uma turbina convencional, uma cross-flow, tá? Essa turbina, por exemplo, é uma turbina muito interessante para ser usada na saída da estação de tratamento de efluente, porque é uma turbina que ela trabalha com rendimentos muito interessantes, com variação de vazão muito grande. Então, por exemplo, você tem uma vazão de 100, ela com 40% de abertura, com 40% de água, por exemplo, ela vai estar ainda com um rendimento muito bom, ela não para de gerar. Então, é um tipo de turbina muito interessante, é uma turbina que foi desenvolvida na Alemanha para trabalhar a fio d'água, então, por isso que ela tem essa característica de trabalhar com vazões diferentes do que e com rendimentos muito bons em relação à vazão nominal de projeto, tá? Então, essa aqui é uma máquina que está instalada na Argentina, aqui são 2 máquinas instaladas em Angola, tá? Em paralelo, essa é uma máquina de uso isolado que está em Sapucaí Mirim, está gerando energia para uma fábrica de pescado, de truta, para beneficiamento de peixe, do peixe-truta. Essa aqui é uma máquina instalada para vender energia no Chile, tá? A cooperativa de leite de Macuco. Aqui é uma Pelton que está vendendo energia para a Ampla. Tá? E praticamente é isso que eu gostaria de passar para vocês